Olá, o que eu vou falar para vocês hoje é um fenômeno muito recente que a tecnologia tornou possível e que está entusiasmando todos os adeptos do esporte, do fitness, do bem-estar e também os educadores de educação física, os personal trainers e assim por diante. Esse fenômeno se denomina Quantified Self, né? E está relacionado à mobilidade e à saúde em geral. O que é Quantified Self, então? Em inglês quer dizer o auto quantificado, o eu quantificado. É uma medida de quantificação diária de dados, né, que a gente chama de monitoração de dados, que são registradas sistematicamente para o mesmo indivíduo e por um longo período de tempo, uma grande frequência e por um longo período de tempo. E geralmente envolve, então, o registro de um grande número de variáveis, que a gente chama de Big Data. Cada vez mais utilizado para conseguir manter, então, metas de bem-estar pessoal e boa forma física, que a gente chama de fitness. Somente nos Estados Unidos existem 50 milhões de usuários desse tipo de monitoração para a área de bem-estar e esforço físico. E geralmente são apoiados nos dispositivos vestíveis, né, que são pulseiras, relógios ou então celulares, sincronizados com celulares e com PCs e dotados de vários sensores, como nós vamos ver. O registro mantido em banco de dados locais, pela sincronização com o site individual e pessoal no PC, é o que a gente chama de um prontuário eletrônico de saúde, ou PHR em inglês, Personal Health Record. Na área de atividade física, esses dispositivos permitem que a gente quantifique uma série de variáveis muito interessantes. Por exemplo, número de passos de caminhada e corrida, através de um acelerômetro que permite medir cada vez que você dá um passo. Também existem alguns que têm um altímetro que permite medir o grau de elevação percorrida, a distância percorrida por esforço total, efetiva, usando, por exemplo, um GPS, uma localização que permite fazer um mapa real e uma distância medida através do GPS, ou então calculada, estimada a partir dos passos que a pessoa deu. Indiretamente pode-se calcular por diversos algoritmos ou técnicas de cálculo o dispêndio calórico exercido nessa atividade física. Por exemplo, a distância, a elevação, a velocidade percorrida, o peso, o sexo, o grau que a frequência cardíaca foi atingido, ou por exercícios específicos, por exemplo, musculação, bicicleta, golfe e assim por diante. Isso é calculado com base, então, todos os parâmetros e, como eu disse, é estimada, não é exata. Também, a maior parte desses dispositivos hoje usados em fitness mede a frequência cardíaca durante o esforço, justamente porque a frequência cardíaca é um parâmetro importante para calcular o dispêndio calórico. Muitos desses aplicativos combinam o registro da atividade física com o registro nutricional. Então, são alimentos ingeridos por refeição, como, por exemplo, o que você comeu no desjejum, no almoço, no jantar, lanches com grande grau de detalhe. Permite calcular as calorias adquiridas por refeição totais, por categorias de alimentos e também a composição por refeição em totais, como gorduras, carboidratos, proteínas, água, fibra, minerais, vitaminas, etc. Esses dispositivos, esses aplicativos têm uma tabela de alimentos extremamente extensa, muitas vezes até classificada por fornecedor. Por exemplo, o Big Mac, quanto tem de tudo isso aí. Combinando os dois, então, dispêndio e aquisição calórica, pode-se calcular o equilíbrio calórico, o déficit ou superávit, pode-se calcular o metabolismo basal, também com base na idade, peso, sexo e grau de atividade que a pessoa tem, leve, sedentária, intensa, muito intensa, o índice de massa corpórea, fornecendo-se então o peso e a altura, a relação abdominal pélvica e o balanço, além do balanço calórico e variação do peso corporal, simultaneamente, que são armazenados então no prontuário pessoal. Existem inúmeras marcas de monitores vestíveis hoje em dia, eles geralmente são pulseiras que são carregadas o tempo todo. Eles podem ficar ligados o tempo todo, então medem todos esses parâmetros durante o dia, sem ou com esforço físico, ou durante uma atividade desportiva, e muitos desses dispositivos vestíveis, então, eles se sincronizam
com um tablet ou um smartphone para poder transferir os dados, geralmente usando Bluetooth, né? Então existem aplicativos para mobilidade de vários tipos, como por exemplo aqueles que medem no próprio smartphone. Aqui vocês estão vendo o Itens Healthmate, o Fitbit, o Apple Health Kit, que permitem registrar no smartphone, na memória dele, e depois transferir para um PC todos esses parâmetros, né? Como vocês estão vendo aqui, inclusive fazendo cursos. No Itens, por exemplo, nós temos monitoração de frequência cardíaca, de sono, de peso, de atividade diária, em número de passos, quanto que atingiu dentro de uma determinada meta, se está comparado com valores medianos ou médios para pessoas da mesma idade, mesmo grau de atividade, assim por diante. Pode-se também fazer mapas de GPS, como vocês estão vendo aqui, que permite uma medida mais fidedigna da distância percorrida, a velocidade é mostrada com diferentes cores, e existe um registro cumulativo da atividade da pessoa durante a corrida, durante a caminhada, a bicicleta, alguns deles até natação. Existem também alguns que permitem registrar os exercícios, os vários tipos de exercício, e monitorar esse exercício durante a sua realização, fazendo também uma avaliação do dispêndio calórico. Outros dispositivos permitem ainda agregar diversos testes de saúde, como por exemplo sensitividade a um determinado tipo de agente, ou frequência cardíaca, ou frequência respiratória, ou então glicemia, né, glicose no sangue, especialmente para pacientes que têm metas de controle de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e assim por diante. Também existem vários apps integrados que integram todas essas medidas vindo de várias fontes diferentes, né? Como por exemplo o Apple Health Kit, que foi lançado não somente para os iPhones e iPads, mas também para o Watch, né, o relógio da Apple. Ele permite integrar até mesmo